Falar eu na primeira pessoa, eu falando do que eu estou fazendo, é uma das características principais do diálogo. Parece simples, né? Mais ou menos. Por motivos de cultura, de força de hábito, muitas vezes quando eu vou me comunicar, quando eu vou falar de alguma coisa que eu fiz, eu acabo usando outros jeitos, outras figuras para fazer referência a esse agente que está no lugar da ação, né? Muitas vezes o nós, o agente ou você. Então eu vou dizer que nós pensamos que essa música é ótima, nós vimos o show da Anitta e ficamos impressionados, nós comemos aquela comida e passamos mal depois do almoço. E aí fica esse nós com uma fala coletiva que inclui sujeitos ocultos, inespecíficos, e eu, que acabo de repente sendo o sujeito daquela ação que eu quero comunicar, me perco no meio desse coletivo abstrato. Parece difícil? Mas é quando a gente vai dizer, por exemplo, o que eu acabei de fazer, a gente. Sou eu que estou gravando o vídeo, eu que estou explicando aqui. Mas vem naturalmente o a gente, essa tendência a coletivizar. Acaba sendo uma desresponsabilização na fala que eu estou construindo. Quando eu trago outros sujeitos no lugar da ação junto comigo, a gente está fazendo um vídeo, eu me escondo um pouquinho ali no meio desse multidão de pessoas inespecíficas e eu acabo não aparecendo, como sendo eu fazendo um vídeo, eu trazendo esse conteúdo para o mundo e assumindo as consequências todas que vêm a partir dessa produção. Da mesma forma, muitas vezes aparece o você. Eu conto um caso que aconteceu comigo, eu vi um filme e fiquei com muita expectativa do debate e quando eu vou colocar, eu trago o você. Você vê um filme, fica super na expectativa do debate, e quando o debate acontece, é uma discussão que não faz muito sentido, fiquei frustrada, nananã, e de novo um você, talvez numa tentativa até de aproximar, de querer criar uma situação em que você possa se identificar, mas vem como sendo o principal sujeito da ação, né? E eu desapareço ali de novo. Isso acontece muito quando eu vou emitir opiniões, vem o agente, vem o nós e de novo o coletivo. O diálogo propõe essa fala responsável, em que eu falo de mim. Quando eu falo eu, e eu falo de mim, eu, algo que eu vivi, que eu fiz, que eu penso, que eu sinto, que eu acho, que aconteceu comigo. Eu estou falando de algo que eu tenho domínio total, que eu tenho propriedade, que eu conheço. Eu estou falando de algo e me colocando como sujeito dessa ação, me colocando num lugar de assumir também responsabilidade pelo que eu falo. Eu aguardei aquela entrevista, eu queria aquele show, eu passei mal depois daquela comida, eu não gostei do que eu ouvi, eu me sinto triste e eu me coloco de uma forma inteira e responsável também na minha comunicação. Muitas vezes a intenção é falar eu. Eu nem reparo, vem o agente, o nós, sai, nem percebo. E é por isso que o meu convite para você é para colocar atenção e ouvidos bem abertos para perceber quando está conversando com alguém, quando é que a pessoa fala a gente, fala nós e fala você, e ela na verdade deveria estar falando eu. E ouvindo a outra pessoa dizer, você consegue também trazer atenção para a sua própria fala e escutar você mesmo e perceber quando você está dizendo a gente, nós, você e substituir e voltar trazendo a fala eu na primeira pessoa, a fala responsável, esse princípio fundamental do diálogo. Diálogo é prática revolucionária, mas precisa praticar. Começa a falar na primeira pessoa eu, exercita por aí. Vem para a prática.